30 de junho. Parei de perambular pelas ruas agora que tenho Fei. Dei-lhe uma chave de meu apartamento. Ela tira sarro do meu hábito de trancar a porta e tira o sarro da bagunça que a casa dela está. Ela me advertiu que não devo tentar mudá-la. Seu marido se divorciou dela 5 anos atrás porque Fei não se dava o trabalho de ajeitar as coisas e cuidar do lar. Ela é assim com a maioria das coisas que lhe parecem triviais. Ela simplesmente não se importa ou não se incomoda. No outro dia, descobri uma pilha de multas de trânsito em um canto atrás de uma cadeira. Devia haver 40 ou 50. Quando ela chegou com a cerveja, perguntei-lhe por que estava colecionando. Isso aí? Ela riu. Assim que meu ex-marido me mandar o maldito cheque, tenho que pagar algumas. Você não faz ideia de quão mal eu me sinto sobre essas multas. Eu guardo todas atrás da cadeira porque senão tenho um ataque de culpa sempre que olho para elas. Mas o que eu vou fazer? Em todos os lugares onde vou, eles colocam placas. Não estacione aqui, não estacione ali. Eu não posso parar e ler todas as placas cada vez que quero sair do carro. Então prometi que não vou tentar mudá-la. É importante, empolgante estar junto dela. Um ótimo senso de humor, mas acima de tudo, ela é um espírito livre e independente. A única coisa que pode se tornar cansativa depois de um tempo é sua obsessão por dançar. Saímos todas as noites dessa semana até 2 ou 3 da manhã. Não me sobra muita energia. Não é amor, mas ela é importante para mim. Eu me pego tentando ouvir seus passos pelo corredor sempre que ela está fora de casa. Charlie parou de nos observar. 5 de julho. Dediquei meu primeiro concerto no piano a Faye. Ela estava empolgada com a ideia de ter algo dedicado a si, mas não acho que ela de fato gostou do concerto. Isso apenas prova que você não pode ter tudo o que quer em uma mulher. Mais um argumento para a poligamia. O importante é que Faye é brilhante e tem bom coração. Hoje me dei conta de por que ela ficou sem dinheiro tão cedo no mês. Na semana antes de me conhecer, ela fez amizade com uma garota que conhecera no Stardust Ballroom. Quando a garota contou a Faye que não tinha família na cidade, estava sem dinheiro e não tinha lugar para dormir, Faye a convidou para morar com ela. 2 dias depois, a garota encontrou os $232 que Faye guardava na gaveta da cômoda e desapareceu com o dinheiro. Faye não relatou à polícia. Acabou que ela nem sabia o sobrenome da garota. Para que notificar a polícia? Ela queria saber. Quer dizer, essa pobre vadia deve ter precisado muito de dinheiro para fazer isso. Não vou arruinar a vida dela por causa de uns $200. Não sou rica nem nada assim, mas não vou arrancar o couro dela, se é que você me entende. Eu a entendia. Nunca conheci alguém tão aberto e com tanta confiança nos outros como Faye. Ela é o que mais preciso agora. Estou faminto de mero contato humano. 8 de julho. Estou sem muito tempo para trabalhar. Com as visitas noturnas aos clubes e as ressacas matinais. Foi com muita aspirina e alguma invenção de Faye que consegui terminar minha análise linguística das formas verbais do Urdu e enviar o artigo para o Boletim de Linguística Internacional. Ela vai enviar os linguistas de volta para a Índia com seus gravadores, porque debilita a superestrutura de sua metodologia. Não consigo evitar a admiração por línguas estruturais que construíram para si mesmos uma disciplina linguística baseada na deterioração da comunicação escrita. Outro caso de homens devotando suas vidas a estudar mais e mais, preenchendo volumes e bibliotecas com a sutil análise linguística do grunhido. Nada de errar nisso, mas não deveria ser usado como desculpa para destruir a estabilidade da linguagem. Alice ligou hoje para saber quando voltarei ao trabalho no laboratório. Eu lhe disse que queria terminar os projetos que começara e que esperava conseguir permissão da Fundação Wellberg para o meu próprio estudo especial. No entanto, ela está certa. Tenho de levar o tempo em consideração. Faye ainda quer sair para dançar todo o tempo. A noite passada começou com a gente bebendo e dançando no White Horse Club, e dali para o Benny's Hideaway, e então para o Think Slipper. Depois disso, não me lembro de muitos lugares, mas nós dançamos até eu estar pronto para desmaiar. Minha tolerância a álcool deve ter aumentado, porque eu já tinha bebido quando Charlie fez sua aparição. Apenas consigo me lembrar dele sapateando ridiculamente no palco do Al-Akazam Club. Ele fez uma bela performance antes de o gerente nos pôr para fora, e Faye disse que todos acharam que eu era um excelente comediante e que todo mundo havia gostado da minha apresentação de imbecil. O que diabos aconteceu depois? Sei que distendi as costas. Achava que era de dançar, mas Faye disse que eu caí da droga do sofá.
comportamento de Algernon está se tornando errático de novo. Minnie parece ter medo dele. 9 de julho. Uma coisa terrível aconteceu hoje. Algernon mordeu Faye. Eu a havia avisado sobre brincar com ele, mas ela sempre gostou de alimentá-lo. Normalmente, quando Faye entrava em seu quarto, ele se animava e corria até ela. Hoje foi diferente. Ele estava num lado distante, enroscado, como uma bolinha peluda. Quando ela colocou a mão no alçapão, ele se encolheu mais e forçou o corpo contra um dos cantos. Ela tentou persuadi-lo, abrindo a barreira para o labirinto. Mas antes que eu pudesse pedir a ela que o deixasse em paz, ela cometeu o erro de tentar pegá-lo. Algernon mordeu seu dedão. Então lançou um olhar intenso para nós e debandou de volta para o labirinto. Encontramos Minnie no outro lado da caixa de recompensas. Ela sangrava de um corte no peito, mas estava viva. Assim que me aproximei para pegá-la, Algernon entrou na caixa de recompensas e me mordeu. Seu dente prendeu na minha manga, e ele ficou pendurado até eu balançar para soltá-lo. Ele se acalmou depois disso. Observei-o por mais de 1 hora depois. Ele parecia apático e confuso, e apesar de ainda aprender novos problemas sem recompensas externas, sua performance anda peculiar. Em vez dos movimentos cuidadosos e determinados pelos corredores do labirinto, suas ações são apressadas e descontroladas. Em diversas ocasiões, ele entra em um lado muito rapidamente e bate de frente em uma barreira. Há um estranho senso de urgência em seu comportamento. Hesito em fazer um julgamento precipitado. Pode significar muitas coisas. Mas agora preciso levá-lo de volta ao laboratório. Ouvindo ou não uma resposta da Fundação sobre meu financiamento especial. Vou ligar para Nemor pela manhã. Relatório de progresso 15. 12 de julho. Nemor, Strauss, Burt e alguns outros do projeto estavam me aguardando no escritório de psicologia. Tentaram fazer eu me sentir bem-vindo, mas notei a ansiedade de Burt em pegar Algernon e o entreguei. Ninguém disse nada, mas eu sabia que Nemor não perdoaria logo minha atitude de passar por cima dele e contatar a fundação, mas fora necessário, antes de retornar a Beckman. Precisei ter certeza de que me autorizariam a começar um estudo independente do projeto. Muito tempo seria perdido se eu tivesse de dar satisfação a Nemor para tudo o que fizesse. Ele foi informado da decisão da fundação, e minha recepção foi fria e formal. Embora tenha estendido a mão, não havia sorriso em meu rosto. Charlie, ele disse, estamos todos felizes que você voltou e vai trabalhar conosco. Jason ligou e me avisou que a fundação o estava colocando para trabalhar no projeto. A equipe e o laboratório estão à sua disposição. O centro de computação nos garantiu que seu trabalho terá prioridade. E é claro, se eu puder ajudar de qualquer... Ele estava fazendo o melhor para ser cordial, mas eu conseguia ver pelo seu rosto que ele estava cético. Afinal de contas, que experiência eu tinha com psicologia experimental? O que eu sabia sobre as técnicas que ele passara anos desenvolvendo? Bom, como eu disse, Nemor parecia cordial e disposto a suspender o julgamento. Não há muito mais que ele possa fazer agora. Se eu não conseguir uma explicação para o comportamento de Algernon, todo seu trabalho vai pelo ralo. Mas, se resolver o problema, trago toda uma equipe comigo. Fui ao laboratório onde Burt observava Algernon em uma das caixas de problemas múltiplos. Ele suspirou e balançou a cabeça. Ele se esqueceu de muito. A maior parte de suas respostas complexas parece ter sido apagada. Ele está resolvendo problemas em um nível muito mais primitivo do que eu esperava. De que maneira? Perguntei. Bom, no passado ele conseguiu descobrir padrões simples naquela corrida com portas como persianas, por exemplo. Uma porta sim, uma porta não. A cada 3 portas, apenas as portas vermelhas ou apenas as verdes, mas agora ele atravessou esse labirinto 3 vezes e ainda está usando tentativa e erro. Pode ser por ele ter ficado um tanto tempo fora do laboratório? Pode. Nós vamos deixar que se acostume com as coisas de novo e ver como ele trabalha amanhã. Eu estivera no laboratório muitas vezes antes disso, mas agora estava ali para aprender tudo o que o lugar tinha a oferecer. Eu precisava absorver em poucos dias procedimentos que os outros demoraram anos a dominar. Burt e eu passamos 4 horas analisando o laboratório seção por seção, enquanto eu tentava me familiarizar com a imagem total. Quando havíamos terminado, notei uma porta que não investigáramos. O que tem ali?
O freezer e o incinerador. Ele empurrou a porta pesada para abri-la e ligou as luzes. Congelamos nossos espécimes antes de descartar no incinerador. Ajuda a reduzir os odores se controlarmos a decomposição. Ele se virou para sair, mas fiquei ali por um momento. Não, Algernon, eu disse. Olha, se e quando, quer dizer, não quero que ele seja largado aqui. Dê ele para mim. Eu mesmo dou um jeito nele. Bert não riu, apenas assentiu com a cabeça. Nemor lhe dissera que de agora em diante eu podia ter o que eu quisesse. Tempo era a barreira. Se eu iria descobrir as respostas sozinhos, teria de começar a trabalhar imediatamente. Peguei listas de livros com Bert e anotações com Strauss e Nemor. Então, a caminho da saída, tive um pensamento estranho. Diga-me, perguntei a Nemor. Acabei de dar uma olhada no incinerador para descartes de animais experimentais. Que planos foram feitos para mim? Minha pergunta o atordoou. O que você quer dizer? Tenho certeza que desde o início você se planejou para todas as possibilidades. O que aconteceria comigo então? Quando ele ficou em silêncio, insisti. Tenho o direito de saber tudo relacionado ao experimento, e isso inclui meu futuro. Não há motivo para você... Não há motivo para não saber. Ele pausou e acendeu um cigarro já aceso. Você entende, é claro, que desde o começo nós tínhamos as mais altas esperanças de continuidade e ainda temos. Definitivamente temos. Tenho certeza de que sim, afirmei. É claro, utilizar você nesse experimento era uma responsabilidade séria. Não sei do quanto você se lembra ou quanto você juntou as peças sobre as coisas no começo do projeto, mas nós tentamos deixar claro para você que havia uma forte chance de que seria apenas temporário. Eu escrevi isso em meus relatórios de progresso da época, concordei. Apesar de não entender naquele momento o que queria dizer, mas isso não importa, porque estou ciente disso agora. Bom, decidimos arriscar com você, ele seguiu, porque sentíamos que havia pouquíssimas chances de causar algum dano sério e tínhamos certeza de que havia grande chance de fazer bem para você. Você não precisa justificar isso, mas você percebe que tivemos que obter permissão de alguém da sua família imediata. Você era incompetente para decidir isso sozinho. Sei tudo sobre isso. Você está falando de minha irmã, Norma. Li sobre isso nos jornais, pelo que lembro dela. Imagino que ela lhes daria aprovação para minha execução. Ele ergueu as sobrancelhas, mas deixou passar. Bom, conforme dissemos a ela, no caso de o experimento falhar, não poderíamos mandar você de volta à padaria ou àquele quartinho de onde veio. Por que não? Para começar, você poderia não ser o mesmo. Cirurgia e injeções de hormônios poderiam ter efeitos não imediatamente evidentes. Experiências desde a operação poderiam deixar marcas em você. Quer dizer, possivelmente distúrbios emocionais para complicar o retardamento. Você poderia não ser o mesmo tipo de pessoa. Isso é ótimo, como se uma cruz não fosse suficiente para carregar. E outra coisa era que não tinha como sabermos se você retornaria ao mesmo nível mental. Poderia haver regressões para um nível ainda mais primitivo de funcionamento. Ele estava me deixando ouvir o pior de tudo, livrando-se do peso da consciência. Agora que já estamos aqui, posso muito bem saber de tudo, eu disse, enquanto ainda estou em posição para ter algo a dizer sobre isso. Que planos fizeram para mim? Ele deu de ombros. A fundação arranjou tudo para enviar você à residência pública e centro de treinamento Warren. Mas que diabos? Parte do acordo com sua irmã era de que todos os custos da residência seriam assumidos pela fundação, e você receberia uma receita regular mensal destinada às suas necessidades pessoais pelo resto da vida. Mas por que lá? Eu sempre consegui me virar aqui fora, mesmo quando me internaram lá. Depois da morte do tio Herman, Donner conseguiu me tirar imediatamente para trabalhar e viver aqui fora. Por que tenho que voltar? Se conseguir se virar aqui fora, não precisa ficar na Warren. Os casos menos severos são autorizados a morar fora da área. Mas tivemos que fazer previsões para você, só no caso de... Ele tinha razão. Eu não tinha do que reclamar. Eles pensaram em tudo. Warren era o lugar lógico, o congelamento profundo para onde eu poderia ser enviado pelo resto dos meus dias. Pelo menos não é um incinerador, eu disse. O quê? Deixa pra lá, uma piada interna. Então pensei em algo. Diga-me, é possível visitar a Warren? Quer dizer, passear pela área e avaliar como um visitante? Sim, acho que eles recebem pessoas lá o tempo todo. Há visitas guiadas pela residência como algo para relações públicas. Mas por quê? Porque quero ver. Tenho de saber o que vai acontecer
enquanto ainda estou no controle para fazer algo a respeito. Veja se consegue uma visita para mim quanto antes. Eu podia ver que ele se sentia incomodado com a minha ideia de visitar Warren, como se eu estivesse encomendando meu caixão para ficar sentado antes de morrer. Mas, por outro lado, não posso culpá-lo, porque ele não percebe que descobrir quem realmente sou, o significado de toda a minha vida, toda a minha existência, envolve conhecer as possibilidades do meu futuro e também do meu passado, aonde estou indo, tanto quanto aonde já fui. Apesar de sabermos que, no fim do labirinto, a morte nos aguarda, e isso é algo que nem sempre soube até pouco tempo atrás, pois o adolescente em mim pensava que a morte acontecia só com outras pessoas. Vejo agora que o caminho escolhido pelo labirinto me faz quem sou. Não sou apenas uma coisa, mas também uma maneira de ser, uma das muitas maneiras, e saber os caminhos que percorri e os que me restam vai me ajudar a entender o que estou me tornando. Naquela noite, nos dias seguintes, imergi em textos de psicologia clínica, personalidade, psicometria, aprendizagem, psicologia experimental, psicologia animal, psicologia fisiológica, behaviorista, Gestalt, analítica, funcional, dinâmica, organicista e todas as facções e o sistema de pensamento antigos e modernos. A parte deprimente é que várias ideias em que psicólogos baseiam suas crenças sobre a inteligência humana, memória e aprendizagem são pensamentos desejosos ou projeções. Faye quer visitar o laboratório, mas eu disse que não. Tudo o que não preciso agora é de Faye e Alice esbarrando uma na outra. Já tenho preocupações suficientes sem isso. Relatório de progresso 16. 14 de julho. Foi um dia ruim para ir a Warren, frio e cinzento, e isso talvez explique a depressão que toma conta de mim quando penso no lugar. Ou talvez eu esteja me enganando, e era a ideia de possivelmente ser mandado para lá que me incomodava. Peguei o carro de Bert emprestado. Alice quis ir junto, mas eu precisava ver sozinho. Não disse a Faye que iria. Era uma viagem de 1h30 até a comunidade de campos agrícolas de Warren, Long Island, e não tive dificuldade alguma para encontrar o lugar. Uma propriedade cinza se alastrava revelada ao mundo apenas por meio de uma entrada de 2 pilares de concreto, flanqueando uma rua lateral estreita e uma placa de bronze bem polida com o nome Residência Pública e Centro de Treinamento Warren. A placa da rua dizia 20 km/h, então dirigi devagar pelos blocos de edifícios, à procura dos escritórios administrativos. Um trator atravessou o prado na minha direção, e além do homem ao volante, havia outros 2 pendurados na traseira. Coloquei a cabeça para fora e gritei: "Pode me dizer onde é o escritório do Sr. Winslow?" O motorista parou o trator e apontou para a esquerda e em frente. "Hospital principal. Vire à esquerda e vá para a direita." Não consegui evitar e reparei no jovem suspenso na traseira do trator, segurando-se em um corrimão. Ele tinha barba por fazer, e os vestígios de um sorriso vazio. Usava um chapéu de marinheiro, com a borda infantilmente puxada para baixo, a fim de proteger os olhos, apesar de não haver sol. Miramo-nos por um instante, seus olhos imensos, curiosos, mas tive de afastar o olhar. Quando o trator acelerou para frente outra vez, pude ver no espelho retrovisor que ele olhava para mim, curioso. Isso me incomodou, porque ele me lembrava Charlie. Impressionei-me ao descobrir que o chefe de psicologia era tão jovem. Um homem alto, magro, com uma expressão cansada no rosto, mas seus olhos azuis firmes sugeriam uma força por trás da aparência jovial. Ele me levou no seu próprio carro pela propriedade e apontou o saguão de recreação. O hospital, a escola, os escritórios administrativos e os edifícios de 2 andares de tijolo que ele chamava de chalés, onde os pacientes moravam. Não notei uma cerca em torno de Warren, observei. Não, apenas o portão da entrada e as cercas vivas para afastar os curiosos. Mas como vocês fazem para evitar que eles saiam por aí, que eles saiam da propriedade? Ele deu de ombros e sorriu. Não conseguimos, na verdade. Alguns vagam por aí, mas a maioria volta. Vocês não vão atrás deles? Ele olhou para mim como se tentasse descobrir o que estava por trás da pergunta. Não. Se eles se metem em problemas, nós logo ficamos sabendo pelas pessoas da cidade ou a polícia os traz de volta. E se nada disso acontecer?
Se não ficarmos sabendo nada deles, ou se eles mesmos não aparecerem, assumimos que conseguiram se ajustar minimamente fora daqui. Você tem que entender, Sr. Gordon, que isso não é uma prisão. Somos obrigados pelo Estado a fazer todos os esforços razoáveis para recuperarmos nossos pacientes, mas não estamos equipados para supervisionar de perto 4.000 pessoas em todos os momentos. Os que conseguirem sair são retardados de alto nível. Não que ainda recebemos esses. Agora recebemos mais casos com dano neurológico, que requerem constante cuidado e custódia, mas os retardados de alto nível conseguem se mover mais livremente, e depois de mais ou menos uma semana do lado de fora, a maioria deles volta, quando descobre que não há nada para eles lá. O mundo não os quer. E eles logo aprendem isso. Saímos do carro e caminhamos para um dos chalés. Do lado de dentro, as paredes eram de azulejo branco e o edifício cheirava desinfetante. A entrada do primeiro andar desembocava em uma sala de recreação cheia, com cerca de 75 garotos sentados e esperando a sineta do almoço tocar. O que chamou minha atenção imediatamente foi um dos garotos maiores em uma cadeira no canto, embalando um dos outros garotos, 14 ou 15 anos, e abraçando-o. Eles todos se viraram para olhar quando entramos, e alguns dos mais ousados se aproximaram e me encararam. Não se preocupe com eles, o homem disse, vendo minha expressão. Não vou machucar você. A responsável pelo andar, uma mulher bonita e de ossos saltados, com mangas levantadas e um avental de jeans na frente de sua camisa branca engomada, veio até nós. Em seu cinto havia um molho de chaves que balançava enquanto ela se movia, e apenas quando ela se virou, viu que o lado esquerdo de seu rosto estava coberto por uma marca de nascença, grande cor de vinho. Não esperava a companhia hoje, Ray, ela disse. Você normalmente traz os visitantes às quintas. Esse é o Sr. Gordon, Thelma, da Universidade de Beckman. Ele só quer dar uma olhada e ter uma ideia do trabalho que estamos fazendo aqui. Eu sabia que não faria nenhuma diferença, Thelma. Qualquer dia é bom para você. Ela sorriu sonoramente. Mas às quartas-feiras nós viramos os carpetes. O cheiro aqui é muito melhor na quinta. Notei que ela ficava à minha esquerda, para que a mancha em seu rosto ficasse escondida. Thelma me guiou pelos dormitórios, pela lavanderia, pela sala de suprimentos e pelo refeitório, agora arrumado e esperando a comida ser entregue da cozinha central. Ela sorriu enquanto falava, e sua expressão e o cabelo preso em um coque alto na cabeça faziam que ela parecesse uma dançarina de Lautrec. Mas ela nunca olhou diretamente para mim. Eu me perguntei como seria morar aqui, com ela cuidando de mim. Eles são muito bonzinhos aqui nesse prédio, ela disse. Mas sabe como é? 300 garotos, 75 em um andar e apenas 5 de nós para cuidar deles. Não é fácil controlá-los. Mas já é muito melhor que os chalés dos desalinhados. Os funcionários lá não duram muito. Com bebês, a gente não se irrita tanto, mas quando crescem e não conseguem se cuidar, as coisas ficam mais bagunçadas e nojentas. Você parece uma pessoa muito gentil, comentei. Os garotos têm sorte de ter você como supervisora. Ela gargalhou com vontade, ainda olhando diretamente para frente, exibiu os dentes brancos. Não sou melhor nem pior que o resto. Gosto muito dos meninos, não é um trabalho fácil, mas é gratificante quando você pensa no quanto precisam de você. O sorriso a deixou por um momento. Crianças normais crescem muito rápido, param de precisar de você. Não vão embora sozinhas, esquecem-se de quem amou e cuidou delas, mas essas crianças precisam de tudo que você pode dar durante toda a vida. Ela riu de novo, envergonhada, com a própria seriedade. É um trabalho árduo, mas vale a pena. De novo no primeiro andar, onde Winslow nos aguardava, a sineta soou, e os garotos fizeram fila para o refeitório. Notei que o garoto grande que segurara o menor no colo, agora o levava pela mão para uma mesa. Que imagem, comentei, apontando com a cabeça para aquela direção. Winslow acenou também. Jerry é o maior, e aquele é Dusty. Nós vemos esse tipo de coisa por aqui, quando ninguém mais tem tempo para ele. Para eles, às vezes eles sabem o suficiente para buscar contato humano e afeto uns nos outros. Enquanto passávamos pelos chalés, a caminho da escola, ouvi um grito seguido de um gemido, acompanhado e ecoado por 2 ou 3 outras vozes. Havia barras nas janelas. Winslow parecia desconfortável pela primeira vez naquela manhã. Chalé de segurança especial, ele explicou. Retardados emocionalmente perturbados. Quando é coisa que se machuquem,
ou os outros nós os colocamos no chalé K, trancado o tempo todo. Pacientes emocionalmente perturbados aqui? Eles não deveriam estar em um hospital psiquiátrico? Ah, claro, ele respondeu, mas é algo difícil de controlar. Alguns, os quase perturbados emocionalmente, não se revelam até terem passado um tempo aqui. Outros foram internados por ordem judicial e não tivemos nenhuma opção além de admiti-los, mesmo que não haja realmente um lugar para eles. O problema real é que não há lugar para ninguém em lugar algum. Sabe quão longa é nossa lista de espera? 1.400. E nós talvez tenhamos espaço para 25 ou 30 deles até o final do ano. Onde estão esses 1.400 agora? Em casa, do lado de fora, esperando por uma vaga aqui ou em alguma outra instituição. Veja, o nosso problema de espaço não é como a superlotação comum de hospitais. Nossos pacientes normalmente vêm para cá para ficar pelo resto da vida. Enquanto chegávamos ao novo edifício da escola, uma estrutura de um andar feita de vidro e concreto com grandes janelas panorâmicas, eu me visualizei no meio de uma fila de homens e garotos esperando para entrar em uma sala de aula. Talvez eu fosse um desses empurrando outro menino numa cadeira de rodas, ou guiando outra pessoa pela mão, ou abraçando um garoto menor. Em uma das salas de carpintaria, onde um grupo de garotos mais velhos fazia bancos sob a supervisão de um professor, eles se amontoaram em torno de nós, mirando-me curiosamente. O professor deixou a serra de lado e se aproximou de nós. Esse é o seu Sr. Gordon, da Universidade de Beckman, Winslow disse. Ele quer olhar alguns de nossos pacientes, pois está pensando em comprar a instituição. O professor riu e acenou para seus pupilos. Bom, se ele comprar, ele tem que nos levar junto. E tem que arranjar mais madeira para trabalhar. Enquanto ele me mostrava a oficina, notei quão estranhamente quietos os garotos estavam. Eles seguiam com o trabalho de lixar e envernizar os bancos recém-feitos, mas não falavam. Esses são meus garotos silenciosos, sabe? Ele disse, como se sentisse minha pergunta não dita. Surdos, mudos. Temos 106 deles aqui, explicou Winslow, como um estudo especial patrocinado pelo governo federal. Que coisa incrível, quão pouco deles tinham, menos que tantos outros seres humanos, mentalmente retardados, surdos, mudos, ainda avidamente lixando bancos. Um dos garotos de viseiras que apertava um bloco de lenha parou o que fazia, tocou Winslow no braço e apontou para um canto onde um número de objetos terminados secava em prateleiras de mostruário. O garoto apontou para uma base de lâmpada, na segunda prateleira e então para si mesmo. Era um trabalho tosco e irregular, os remendos de massas de enchimento se sobressaíam, além do verniz pesado e assimétrico. Winslow e o professor o elogiaram entusiasmadamente, e o garoto sorriu com orgulho e olhou para mim, esperando meu elogio. Sim, assenti com a cabeça, declamando as palavras de forma exagerada. Muito bom, muito bonito, eu disse, porque ele precisava, mas me senti vazio. O garoto sorriu para mim, e quando nós nos viramos para ir embora, ele veio até nós e tocou meu braço, como maneira de se despedir. Senti um forte nó na garganta e tive grande dificuldade em controlar minhas emoções, até estarmos de volta aos corredores. A diretora de serviço era uma grande mulher atarracada, roliça e com ares maternais que me sentou em frente a um gráfico com letras bonitas que mostrava os diferentes tipos de paciente, o número de funcionários designados para cada categoria e os conteúdos que estudavam. É claro, ela explicou, nós não recebemos mais muitos dos QIs um pouco maiores. Os com QI em torno de 60 e 70 são cada vez mais cuidados nas escolas da cidade, com aulas especiais, ou então em instalações comunitárias que cuidam deles. A maioria dos que pegamos é capaz de viver fora, em famílias de criação, pensões e de fazer trabalhos simples em fazendas ou trabalhos que exijam capacidade de serviço, em fábricas ou lavanderias. Ou padarias, sugeri. Ela franziu a testa. Sim, suponho que sejam capazes de fazer isso. Agora, nós também classificamos nossas crianças. Eu chamo todas de crianças. Não importa a idade, são todas crianças aqui, como desalinhadas e alinhadas. Facilita muito a administração de seus chalés se eles puderem ser mantidos com seus iguais. Alguns dos seus desalinhados têm danos cerebrais severos. São mantidos em berços e serão cuidados dessa maneira pelo resto da vida.
ou até a ciência encontrar uma maneira de ajudá-los. Ah, ela sorriu, explicando para mim cuidadosamente. Temo que esses estejam fora de alcance. Ninguém está fora de alcance. Ela me olhou com o canto dos olhos, incerta. Sim, sim, é claro, você tem razão. Nós precisamos ter esperança. Eu a deixara nervosa, ri sozinho com o pensamento de como seria se me trouxessem de volta para cá, como uma das crianças. Eu seria alinhado ou não? De volta ao escritório de Winslow, tomamos café enquanto falávamos de seu trabalho. É um bom lugar, ele disse. Não temos psiquiatras na equipe, apenas um consultor externo que visita a cada 2 semanas, mas é tão bom quanto. Cada um da equipe de psicologia é dedicado ao próprio trabalho. Eu poderia ter contratado um psiquiatra, mas pelo preço que pagaria, consigo contratar 2 psicólogos, homens que não têm medo de doar parte de si para essas pessoas. Como assim doar parte de si? Ele me estudou por um momento, e por trás do cansaço notei um lampejo de raiva. Existem muitas pessoas que darão dinheiro ou bens materiais, mas poucas que darão tempo e atenção. É isso que quero dizer. Sua voz se tornou áspera, e ele apontou para uma mamadeira vazia na estante de livros, do outro lado do escritório. Está vendo aquela mamadeira? Eu lhe disse que ela me intrigava desde quando entrara no escritório. Bom, quantas pessoas você conhece que estão preparadas para pegar um homem adulto no colo e deixar que mame na mamadeira? E assumir o risco de o paciente urinar ou defecar em cima deles? Você parece surpreso. Você não consegue entender, consegue do alto de sua torre de marfim de pesquisa? O que você sabe sobre a experiência de ser excluído de todas as interações humanas, como aconteceu com nosso paciente? Não consegui conter um sorriso, que ele aparentemente interpretou errado, porque se levantou e terminou a conversa de modo abrupto. Se eu voltar aqui para ficar e ele descobrir a história inteira, sei que entenderá. Ele é o tipo de homem que entenderia. Enquanto saía, dirigindo de Warren, não sabia o que pensar. Um sentimento frio e nebuloso me circundava, uma ideia de resignação. Não houve conversas sobre reabilitação, sobre cura, sobre algum dia mandar essas pessoas de volta para o mundo outra vez. Ninguém falara de esperança. A sensação era de viver a morte. Ou pior, de nunca ter estado realmente vivo e consciente. Almas murchavam desde o início e estavam condenadas a encarar o tempo e o espaço do cotidiano. Pensei na responsável por aquele chalé, com o rosto manchado, no professor de marcenaria gago, na diretora maternal e nos psicólogos com rostos joviais e ares cansados, e desejei saber como haviam desvendado seus caminhos até ali para trabalhar e se dedicar a essas mentes silenciosas. Como o garoto que segurava o mais novo nos braços, cada um encontrara uma satisfação em dar uma parte de si para quem tinha menos. E como seriam as coisas que não tinham me mostrado? Posso ir para Warren em breve, para passar o resto da minha vida com os outros, esperando.